Olá, alunos do terceiro ano! Começamos agora mais uma aula de Geografia. E hoje nós começamos a aula de Geografia da unidade 3. Isso mesmo, muito assunto novo, coisas novas, diferentes, para aperfeiçoar o nosso aprendizado do dia a dia, não é mesmo? Então vamos lá. A nossa unidade 3 tem como título a população do município. Você sabe o que é população? Não, não tem problema. Nós vamos aprender na aula de hoje, certo? Vamos lá então. Começamos a nossa unidade analisando a nossa imagem de abertura. O que nós podemos observar aqui? A cidade foi dividida ao meio. De um lado, nós temos uma área rural e do outro, a área urbana, certo? Um pouco de uma forma imaginária, através de um desenho. E lá no livro de vocês, nós temos algumas perguntinhas. O livro digital da Prof está assim, mas o de vocês está aqui do ladinho, né? Nesse espaço aqui. Então, nós vamos analisando a imagem e vocês vão pensando e me respondendo. Por mais que eu não ouça, mas eu sei que vocês vão respondendo aí também. Até para vocês acompanharem melhor, certo? Então, vamos lá. A questão de número 1 diz assim: identifique no desenho a área rural com o número 1 e a área urbana com o número 2. Então, vocês veem aqui que tem dois quadrinhos, certo? E vocês vão identificar. Para número 1, vocês vão colocar a área urbana. No quadrinho, vocês vão colocar o número 1 para a área urbana e número 2 para a área, aliás, ao contrário, né? Número 1 para a área rural e número 2 para a área urbana. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma área urbana. Então, vocês vão colocar aqui o número 2. Aqui, nós temos a área rural. Então, vocês vão colocar aqui número 2. Como nós já aprendemos sobre esse assunto, é possível identificarmos que área urbana é caracterizada por ruas, muitas ruas, né? Casa, comércio, carros, pessoas circulando, muitas pessoas circulando, né? O trabalho, as fábricas, ônibus, o comércio, como a prof já disse, restaurantes, tudo isso concentra-se nas áreas urbanas, ó, os prédios aqui do lado, muitas casas. Já na área rural, nós temos o contrário. São poucas casas, mais área verde, plantações, criação de animais, ou uma escola pequena, um transporte pequeno também, né, num caminhão mais simples, uma pessoa pescando no lago, um pouco diferente, certo? Então, essas características nós conseguimos descobrir que aqui é área rural, ou urbana, e aqui área rural, ok? Questão de número 2. Alguma dessas áreas se parece com o lugar onde você vive? O que é parecido e o que é diferente? Qual dessas áreas se parece com o lugar onde nós vivemos? A área urbana, certo? O que é parecido? As fábricas, os meios de transporte, as lojas, o comércio, os hospitais, dentista, né, os prédios. Então, características da área em que nós vivemos, que é a área urbana, certo? Número 3. Que atividades de trabalho são desenvolvidas em cada uma dessas áreas? Na área urbana, quais atividades de trabalho? Elas estão relacionadas ao que existe nela, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui pessoas indo trabalhar em uma fábrica, nós temos um motorista de ônibus, nós temos o dentista, nós temos o taxista que está dirigindo o automóvel, nós temos o garçom que trabalha na lanchonete, o vendedor que trabalha na loja e aqui a pessoa que está vendendo sorvete. Do outro lado, nós temos a área rural. O que nós encontramos na área rural? Que atividade de trabalho? Nós temos as pessoas que estão plantando, a menina que está cuidando e criando
a vaca e a galinha, ou seja, a criação de animais. Nós temos também os profissionais de educação, que são professores e trabalham na escola, os motoristas do carro e a pessoa que está pescando, né? Ou seja, as atividades desenvolvidas na área rural é de agricultura e pecuária, que nós vamos aprender ainda esses dois termos. A agricultura é a plantação e colheita, e a pecuária é a criação de animais. Já na cidade, na área urbana, as atividades que nós falamos aqui estão ligadas ao comércio, à venda, né? À troca, à indústria também, né? Que são as fábricas. A questão de número 4. Vocês deverão circular no desenho uma atividade de trabalho que ocorre no lugar onde você vive. Circule, aí vocês vão escolher, porque tem muitas, né? Uma atividade de trabalho que existe aí, perto de vocês. A número 5 pergunta para nós. Você sabe como é chamado o conjunto de pessoas que vivem na área rural e que vivem na área urbana? Esse conjunto de pessoas está ligado ao nosso tema da unidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Mas eu já vou explicar para vocês que o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar é chamado de população. Então, o conjunto de pessoas que vive aqui na área rural é chamado de população rural. Já o conjunto de pessoas que vivem na área urbana é chamado de população urbana, certo? Vamos lá, então, para o nosso conteúdo de hoje. Seguimos adiante, página 44. Vamos lá, então. Temos como tema 1, quem vive no município. Então, explicando para nós o que é população. E vamos até... Opa, pegou o livro do professor. E vamos compreender o que é o conceito, o que significa o conceito de população, certo? Vamos diferenciar população urbana de população rural e ver realmente o que significa. Então, tá aqui, ó. O prof até estava vendo o livro antes e já comecei a grifar para vocês não esquecerem. Que população é o conjunto de pessoas que vivem em um lugar. Assim, a população do município é o conjunto de pessoas que vivem nele. Ela é formada pela população urbana e pela população rural, certo? Então, nós temos aqui a população urbana. Se população é um conjunto de pessoas que vivem em um lugar, a população urbana é aquela que vive nas cidades, isto é, nas áreas urbanas. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Já a população rural é aquela que vive no campo, ou seja, nas áreas rurais, ok? Para identificarmos um pouquinho melhor e talvez de uma outra forma visualizar essa questão de população, nós temos aqui um gráfico. O título do gráfico é Brasil, população urbana e população rural, de 2015, e nós conseguimos observar através da legenda. A cor laranja representa a população urbana, então nós temos 85% da população no Brasil em 2015 era a população urbana, e somente 15% desse total de 100 é a população rural, ok? E eu quero frisar aqui com vocês algo bem importante. Esse gráfico aqui tem como fonte o IBGE. Alguém já ouviu falar no IBGE? Vamos ver então o que significa IBGE. O IBGE é a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o que quer dizer essa sigla aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma organização pública responsável pelos levantamentos e gerenciamento dos dados e estatísticas brasileiras.
O IBGE é conhecido principalmente por ser o responsável pela organização e execução do censo demográfico, que consiste numa pesquisa sobre a população nacional, reunindo dados sobre a vida das pessoas, entre outras informações, como o número de habitantes, o número de homens, mulheres e crianças. O IBGE, então, gente, ele é um órgão do governo que é responsável pelas estatísticas do Brasil. São eles que vão na nossa casa fazer pesquisas sobre diversos assuntos, como a gente até citou aqui, ó. Ele é responsável pelos gráficos e os números de habitantes, número de homens, mulheres, crianças e outras pesquisas que vêm à tona no decorrer do ano em que nós estamos e a pesquisa que eles desejam fazer, tá? Então, esse é o órgão responsável pelas pesquisas no nosso Brasil, tá bom? Muito bem, então seguimos adiante. Já que agora sabemos o que é população urbana e população rural, é importante nós frisarmos também que o ritmo de vida das pessoas, né, gente, que vivem no campo é bem diferente do ritmo das pessoas que vivem nas cidades, principalmente nas grandes cidades, né? Na área rural, o modo de vida da população tende a seguir os ritmos da natureza. Ao nascer do sol, inicia-se a jornada de trabalho, né? Ao entardecer com o pôr do sol, praticamente todas as atividades se encerram. Os cultivos obedecem às estações do ano e muitas atividades são condicionadas à ocorrência de chuvas, ventos ou dias ensolarados. Eles não, se estiver muito quente, não é bom, então eles deixam para ir outro dia ou outra hora. E assim estão organizados no decorrer das ações da natureza. Mas, no entanto, existem grandes produtores rurais que dispõem de máquinas e técnicas que permitem a realização de diversas atividades agrícolas, independente das condições naturais, né? Técnicas de irrigação, por exemplo, permite que grande variedade de alimentos seja cultivada praticamente o ano todo. Já na cidade, né, onde nós moramos, o ritmo do trabalho é imposto, entre outros motivos, né, pela demanda de trabalho. Muitas atividades são ininterruptas, ou seja, continua, né, faça sol ou faça chuva, seja noite ou da geada, frio, neve, não cai aqui, né, mas o trabalho continua, né? Então, essa é a diferença um pouquinho do modo como as pessoas trabalham e das atividades do trabalho na área rural e na área urbana, tá? Para conhecimento de vocês. Nós temos a imagem aqui, então, da população à vista de município de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Esse município não tem área rural, por isso, não tem população rural. Então, a área é constituída por área urbana, tendo somente a população urbana nessa cidade, ok? E o nosso município aqui de Blumenau tem área rural? O que vocês acham? Já vamos descobrir um pouquinho sobre isso também, tá? Vamos para as atividades que vocês farão hoje, então? Já que falamos sobre o que é população, definimos essa ideia, vocês irão responder com as palavrinhas de vocês, lembrando que início de frase com letra maiúscula, né? Terminou sua frase, ponto final, vai começar a falar outra questão, outra frase, começa de novo com letra maiúscula, tá bom? Então, respondam, o que é população? Prof, posso tirar uma ideia aqui do texto? Pode, mas procurem explicar com as palavras de vocês, tá? Que assim vocês conseguem identificar melhor o conceito dessa palavra e explicar também, tá? Número 2, diferencie, ou seja, qual é a diferença de população urbana e de população rural? Ok? Vocês vão fazer uma resposta diferenciando a população urbana da população rural. Qual é a diferença entre elas? Número 3, leia o texto. A Luísa e Paulo moram na cidade. Nas férias, eles sempre vão com seus pais, Ana e Carlos, para o sítio da avó Manuela.
Lá eles brincam o dia inteiro com os primos Henrique e Marcos que moram com a avó. Letra A. Quais personagens do texto fazem parte da população urbana? Aí vocês vão responder aqui. E da população rural? Quais personagens do texto fazem parte da população rural? Letra B. O município onde você mora tem população urbana e população rural? De qual delas você faz parte? Explique. Essa é uma conversa. Vocês podem conversar com o pai e com a mãe para ver qual é a opinião deles e colocar a opinião de vocês e explicar o porquê, tá? Gente, a questão 4, 5 e 6, eu vou pedir para vocês já pegarem uma folhinha com linhas, uma folha, né, com linhas, para vocês responderem essas questões aqui numa folha. Por que que é importante? Porque quando nós escrevemos o nosso pensamento, o nosso cérebro consegue registrar melhor essa memória. Então, mesmo que não tenha linhas aqui, talvez até nesse espaço vocês consigam fazer uma linha, mas acredito que não. Mas se não conseguirem fazer linha, peguem uma folha e registrem a resposta de vocês. Organizem ela no pensamento e depois passem aqui a resposta, tá? Isso é bem importante para o aprendizado de vocês. Então, vocês vão explicar. 4. Como você explicaria a expressão população brasileira e a expressão população mundial? Já que nós sabemos qual é a definição de população, o que seria nós dizer população brasileira e população mundial? Número 5. Qual é a população do município onde você vive? Ó, aqui é para você registrar. Aqui vocês só conversaram. Aqui você registra, tá? 6. No município onde você vive, a população urbana é maior que a população rural ou menor? Explique também. Se ela é maior, por que que ela é maior? Se ela é menor, por que ela é menor? Tá bom? Muito bem. Vamos para o nosso tema 2 do nosso livro e da aula de hoje. Nós falamos sobre a população urbana, população rural. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto também que é bem legal de aprender. O tema 2 é gente que vem, gente que vai. As pessoas migram. Vocês já ouviram falar na expressão migração? Não? Pois é, migração. Vamos entender o que significa isso. Nem todas as pessoas moram no município em que nasceram. Muitas vezes elas se mudam de um município para outro, de um estado para outro e até de um país para outro. Elas também se mudam do campo para a cidade ou da cidade para o campo. Esse deslocamento de pessoas que deixam um lugar para viver em outro é chamado migração. Então, descobrimos o que significa a palavra migração. É quando uma pessoa se desloca, deixando o lugar que vive para viver em outro lugar que vive. Aliás, em outro lugar para viver, certo? Geralmente, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Mas assim, prof, eu estava em férias de julho, e aí eu deixei o meu lugar que eu vivia e fui viajar lá para minha avó. Isso é considerado migração? Gente, existem as viagens, os estadias temporárias, né, em outro lugar, como turismo, mas não é migração. A migração é essa que nós falamos, é quando as pessoas deixam seu lugar de origem, onde vivem, para viver em outro lugar, tá? Já vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do porquê elas fazem isso, mas a prof tem uma coisa importante para passar para vocês. Que a migração é um dos fatores que explicam a dinâmica populacional, ou seja, aqui em Blumenau, nós não temos só blumenauenses naturais. Eu, por exemplo, eu migrei. Eu morava na cidade de Rio do Sul e migrei para a cidade de Blumenau em busca de melhores oportunidades de estudo, de vida, né? Mas aqui tem coisas mais acessíveis, então
É por isso que as pessoas acabam migrando. E nós temos uma diversidade, uma dinâmica populacional de diversas cidades de outros países até, né? Entre os movimentos migratórios, é importante nós diferenciarmos a emigração e imigração. Isso mesmo. Quando nós começamos a palavrinha imigração, é uma coisa. E quando nós começamos a palavrinha com imigração, é outra coisa, né? Por exemplo, quem deixa o seu lugar de origem para viver em outro lugar é emigrante. E quando essa pessoa chega a um novo local, aonde vai morar, e ela passa a conviver naquela cidade, naquele determinado lugar, ela é uma imigrante, certo? Então, a partir do momento que você deixa a sua cidade, você é emigrante, você está se deslocando para uma cidade onde você quer morar. Quando você chega nessa cidade, se instala, começa a trabalhar, tem uma vida lá, você já é imigrante, tá bom? Essa é a diferença dos dois. Existem também movimentos migratórios internos e externos, ou seja, há pessoas que migram aqui dentro do nosso Brasil, no caso da professora Neia, eu migrei da cidade de Rio do Sul para a cidade de Blumenau, ou seja, migração interna, dentro do mesmo estado até, né? Mas tem pessoas que migram de um estado para outro estado. Mas há também as migrações externas, ou seja, pessoas que migram aqui do Brasil e vão para outros países, como Estados Unidos, Alemanha, França e outros países, em busca de melhores condições de vida e etc., né? De diversos motivos. Há também, terceiro ano, as migrações do campo para a cidade, isto mesmo, da área rural para a área urbana. O que é isso, prof? Essa migração da área rural, né, que as pessoas saem para a área rural e vêm para a área urbana, nós conhecemos como um fenômeno chamado êxodo rural. Isso mesmo, que é a mecanização da agricultura, a aquisição de pequenas propriedades por fazendeiros, né, e a busca por uma vida melhor levaram as pessoas a sair do campo em direção às cidades, ao passo que nas áreas urbanas passou a existir mais necessidade de mão de obra. Então, as pessoas migram em busca de melhores oportunidades, de maiores desempenhos, né? No caso aqui da área rural para a área urbana, porque a área urbana possui mais mão de obra, tem mais empregos, mais trabalhos e eles conseguem ter uma vida melhor, né? E além de buscar melhores oportunidades de trabalho, muitas pessoas migram também à procura de melhores escolas, universidades, como foi o caso da prof, para estudar, de hospitais e clínicas para tratamento de saúde e entre outras situações. Então, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, tá? Sejam elas nos estudos, na educação, financeiramente, as pessoas migram, tá? Vamos então para o nosso próximo tema. Grandes cidades atraem muitas pessoas, que era isso que nós estávamos comentando. Os lugares que mais atraem imigrantes são as grandes cidades, porque elas oferecem mais oportunidades de trabalho e de estudo. Também há pessoas que se mudam para cidades menores e outras que deixam a cidade e se mudam para o campo. Então, ao contrário também, né? As pessoas que moram na cidade e vão para o campo. Essas pessoas muitas vezes estão em busca de um lugar mais tranquilo, longe da agitação e das cidades grandes, ok? Então, aqui nós temos a imagem de uma rodoviária, né, de municipal do Rio de Janeiro, onde as pessoas estão de viagem, algumas a turismo, outras talvez migrando, né, são imigrantes que vão de um lugar para o outro em busca de condições melhores. Vamos para as atividades, então? Agora, de que sabemos o que é migração, vamos responder. Então, primeira pergunta, o que é migração? Respondam aqui, com as palavrinhas de vocês. Pode consultar o livro, mas procurem responder vocês mesmos, tá? Número 2, por que as pessoas migram? Respondam. 3,
Leia o texto e responda. Um futuro melhor. Há 15 anos, José Andradino se mudou para a cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Ele queria arrumar um emprego na cidade para ganhar mais do que ganhava como agricultor. A primeira coisa que ele fez quando chegou foi passear pelas ruas e conhecer a cidade. Logo conseguiu um trabalho de vendedor numa floricultura. Como entendia de jardinagem, Andradino foi mostrando ao dono como cuidar melhor das flores e deixá-las mais bonitas. Depois de algum tempo, ele ficou sócio da agricultura. Então, lemos o texto, agora nós vamos responder. Aqui também tem um íconezinho do caderno, então utilizem a mesma folha que vocês utilizaram para responder as questões da página anterior, utilizem para responder essas questões aqui, tá? Depois vocês vão anexar essa folhinha ao livro nessas páginas em que vocês realizaram a atividade. Essa questão é a questão de interpretação e localização de informação no texto. Então, vocês vão responder todas essas questões aqui de acordo com o texto, tá? Letra A. Onde José Andradino morava? No campo ou na cidade? Como você sabe? Letra B. Para onde José Andradino migrou? Por que ele migrou? C. José Andradino conseguiu o que queria? Se sim, explique o porquê sim. Se não, expliquem o porquê não também. D. Você gostaria de se mudar para outro lugar? Em caso afirmativo, qual seria o lugar? E por quê? Tá? Respondam então. Lá nos slides, terceiro ano, a prof deixou para vocês um vídeo também de histórias que não são conto de fadas, que eu achei bem legal a gente refletir também um pouquinho sobre isso, já que estamos falando de imigração. Existem também os refugiados, isso mesmo, que é aquelas pessoas que migram de um lugar para o outro, só que não também em busca de condições melhores de vida, mas elas não estão migrando porque desejam, elas estão migrando porque são forçadas, e isso faz nós chamá-las de refugiadas. Isso mesmo, existem muitos países hoje, atualmente, que estão em guerra, e pessoas refugiadas tentam abrigo em outros países. É uma questão bem triste, mas acontece também, e a prof deixou um vídeo para vocês olharem, refletir, e até conhecer um pouquinho dessas crianças, tá? São ilustrações em forma de desenhos, mas as histórias são reais, tá bom? Um beijo gigante da Prof. Neia, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje, façam com atenção, capricho, se dediquem e até a próxima aula, tá? Beijo!